Pessoal, 24º vídeo da série ECA atualizado e comentado. Antes de iniciar o nosso vídeo, gostaria que você compartilhasse com seus amigos, assinasse o canal para ter acesso aos próximos vídeos. Nós temos vídeos sobre o ECA, sobre questões comentadas, sobre LDB, sobre direitos humanos, vídeos de entrevista, vídeos de fórum. Não percam nenhum desses vídeos. Sem mais delongas, vamos para a lei. Seção 5A. Essa seção foi incluída pela Lei 13.441 de 2017. É uma seção inteira, então nós vamos trabalhar com artigos 90A até o 90E, da infiltração de agentes de polícia para investigação de crimes contra a dignidade sexual de criança e adolescente. Esse é o título. 90A. A infiltração de agentes de polícia na internet com o fim de investigar os crimes previstos nos artigos 240, 241, 241A, 241B, 241C e 241D desta lei e nos artigos 254A, 217A, 218A, 218B do Decreto de Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, obedecerá às seguintes regras. São todos artigos que descrevem crimes ligados à dignidade sexual contra criança e adolescente. Inciso 1. Será precedida de autorização judicial devidamente circunstanciada e fundamentada, que obedecerá aos limites da infiltração para obtenção de provas, ouvido o Ministério Público. Então essa infiltração ela vai ocorrer pela polícia, pelos agentes de polícia, só que para isso acontecer ela tem que ser fundamentada, tem que ser dito os motivos. O Ministério Público deve ser ouvido e além disso deve ter uma autorização circunstanciada para que isso ocorra e deve respeitar os limites dessa infiltração para obtenção de provas. Inciso 2. Dar-se-á mediante requerimento do Ministério Público ou representação do delegado de polícia e conterá a demonstração de sua necessidade, o alcance das tarefas dos policiais, os nomes ou apelidos das pessoas investigadas e, quando possível, os dados de conexão, os cadastrais, que permitam a identificação dessas pessoas. Então, vai ser autorizado mediante requerimento no Ministério Público ou representação do delegado. Esse pedido ele deve mostrar a necessidade real dessa infiltração. Os dados, os nomes, os dados de conexão, cadastrais das pessoas que eles estão para identificar, criar provas. Inciso 3. Não poderá exceder um prazo de 90 dias, sem prejuízo de eventuais renovações, desde que o total não exceda 720 dias e seja demonstrada a sua efetiva necessidade a critério da autoridade judicial. Então, a princípio, essa infiltração ela vai ter um prazo máximo de 90 dias. Entretanto, pode haver renovações que não exceda 720 dias, que é um tempo mais do que razoável para identificar qualquer crime. Não é mesmo? Criar provas. Mas isso tudo vai estar a critério da autoridade judiciária. Parágrafo 1º. A autoridade judicial e o Ministério Público poderão requisitar relatórios parciais da operação de infiltração antes do término do prazo que se trata o inciso 2 do parágrafo 1 deste artigo. Então, o Ministério Público e a autoridade judicial pode pedir relatórios, parciais para ter ciência do que está acontecendo, ver a efetividade dessa infiltração. Isso é importante, o acompanhamento, para que não haja excessos por parte da autoridade policial. Parágrafo 2º. Para efeitos do disposto no inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo, considera-se dados de conexão, informações referentes à hora, data, início, término, duração, endereço de protocolo de internet IP, utilizado e terminal de origem da conexão. Então aqui os dados que são solicitados para haver autorização, como os dados de conexão, são essas informações: data, horário, início, término, duração, endereço, protocolo IP. 2. Dados cadastrais, informações referentes a nome e endereço de assistente ou de usuário registrado ou autenticado para a conexão a quem o endereço de IP, identificação de usuário ou código de acesso tenha sido atribuído no momento da conexão. Então, esses são os dados cadastrais que, assim, devem se entender na hora de realizar o pedido de autorização. Parágrafo 3.
A infiltração de agentes de polícia na internet não será admitida se a prova puder ser obtida por outros meios. É evidente que há possibilidade de, por exemplo, provar a ação daqueles meliantes, por exemplo, com uma ação direta, né? Uma busca e apreensão pegando o computador daqueles marginais. Há necessidade de infiltração? Não. Então, faça só a busca e apreensão. Isso é um último caso. 190b. As informações da operação de infiltração serão encaminhadas diretamente ao juiz responsável pela autorização da medida, que zelará pelo seu sigilo. Então, o juiz que autorizou, ele vai receber diretamente as informações. Parágrafo único. Antes da conclusão da operação, o acesso aos autos será reservado ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia responsável pela operação, com o objetivo de garantir sigilo das investigações. É evidente. Por qual motivo seria dado publicidade a esses dados? Antes do fim da conclusão da operação. Se é uma operação de infiltração, o sigilo é necessário, só quem precisa ter acesso às informações terá. O juiz, o Ministério Público e o delegado de polícia, que tem, sob sua tutela, essa investigação. Artigo 190-C. Não comete crime o policial que oculta sua identidade para, por meio da internet, colher indícios de autoria e materialidade dos crimes previstos nos artigos 240, 241, 241-A, 241-B, 241-C, 241-D desta lei e nos artigos 154-A, 217-A, 218, 218-A, 218 e 218-B do Decreto 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. Evidentemente, se ele está ocultando a sua informação, a sua identidade, se infiltrando em um meio digital para obter as provas, e isso está tudo legal, houve ali uma autorização, ele não está cometendo crime. Então aqui é uma excludente de culpabilidade ele fazer isso, porque ele está fazendo em cumprimento de um dever legal. Parágrafo único. O agente policial infiltrado que deixar de observar a estrita finalidade da investigação responderá pelos excessos praticados. Por exemplo, o objetivo do agente é conseguir provas da autoria das filmagens com menores de idade, mas nesse processo ele vai acumulando informações, vídeos, imagens dos menores em um HD e vai guardando isso. Qual o objetivo, disso? Que não tem ligação direta para provar a materialidade, para provar a autoria do crime praticado. Esse excesso, ele vai ser responsável por isso. Então não pode ser qualquer um que vá fazer esse tipo de trabalho. Artigo 190-D. Os órgãos de registro e cadastro público poderão incluir nos bancos de dados próprios, mediante procedimento sigiloso e requisição da autoridade judicial, as informações necessárias à efetividade da identidade fictícia criada. Então, para ser mais real essa falsa identidade para a internet, ela pode ser incluída nos bancos de registros e cadastros oficiais, nos cadastros públicos, para dar mais realidade a essa farsa, para facilitar a busca e a apreensão desses criminosos. Isso é possível. Parágrafo único. O procedimento sigiloso de que se trata esta seção será numerado e tombado em livro específico, ou seja, vai ser registrado para ficar provado que era realmente uma ação em que se tratava de buscar a comprovação, gerar provas da autoria de crimes ligados à dignidade sexual de crianças e adolescentes. Artigo 190-E. Incluída a investigação, todos os atos eletrônicos praticados durante a operação deverão ser registrados, gravados, armazenados e encaminhados ao juiz e ao Ministério Público, juntamente com relatório circunstanciado. Ou seja, tudo que for produzido, tudo que for visto, tudo que for realizado durante esses atos, durante esta tarefa, deverá ser registrado, gravado, documentado e também com relatório circunstanciado sobre o que foi realizado. Parágrafo único. Os atos eletrônicos registrados citados no caput deste artigo serão reunidos em autos apartados e apensados ao processo criminal, juntamente com o inquérito policial,
assegurando-se a preservação da identidade do agente policial infiltrado e a intimidade das crianças e dos adolescentes envolvidos. Ou seja, tudo que for produzido vai ser reunido em auto, né, e vai ser juntado ao processo criminal. Só que a identidade do agente que foi infiltrado, ela vai ser preservada e também a intimidade das crianças. Por exemplo, durante esse processo, ele conseguiu juntar provas da autoria de um crime contra a criança, por exemplo, divulgar fotos de crianças nuas, que é um crime, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Ele conseguiu provar isso, só que a criança aparece nua. Não há necessidade de expor essa criança, né, junto ao processo criminal. Então eles vão tampar as partes íntimas, vão colocar tarjetas pretas, vão impossibilitar a identificação da criança que foi ali submetida a esse crime. Seção 6. Da apuração de irregularidades em entidades de atendimento. 191. O procedimento de apuração de irregularidades em entidade governamental e não governamental terá início mediante portaria da autoridade judiciária ou representação do Ministério Público ou do Conselho Tutelar, onde conste necessariamente resumo dos fatos. Então aqui, para apuração das irregularidades em entidades de atendimento, os procedimentos que vão averiguar, vão apurar as irregularidades, tanto em entidades que são do governo ou não do governo, vão ter início por uma portaria da autoridade judiciária ou da representação do Ministério Público ou mesmo do Conselho Tutelar. Parágrafo único. Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar liminarmente o afastamento provisório do dirigente da entidade, mediante decisão fundamentada. Então, há um motivo grave. Ele foi pego cometendo um crime contra uma criança. É um motivo grave, gravíssimo. Então, o Ministério Público vai ouvir, a autoridade judiciária vai ouvir o Ministério Público e vai decretar liminarmente, né, algo ali que é rápido, eliminar naquele momento, imediato, o afastamento provisório do dirigente da entidade. 192. O dirigente da entidade será citado para, no prazo de 10 dias, oferecer resposta escrita, podendo juntar documentos e indicar provas a produzir. É evidente que vai ser dado a esse dirigente o direito da ampla defesa. Dentre 10 dias, ele vai oferecer uma resposta, vai poder juntar documentos, indicar provas, produzir provas, enfim. 193. Apresentada ou não a resposta, e sendo necessário, a autoridade judiciária designará audiência de instrução e julgamento intimada às partes. Ele apresentou a resposta ou não apresentou, se for necessário, a autoridade judiciária poderá colocar ali a obrigação de uma audiência de instrução e julgamento. Vai instruir e vai julgar intimando as partes. Parágrafo 1º. Salvo manifestação em audiência, as partes e o Ministério Público terão 5 dias para oferecer alegações finais, decidindo a autoridade judiciária em igual prazo. Então, não houve uma manifestação em audiência das partes nem do Ministério Público. São 5 dias para apresentar as alegações finais. E a autoridade judiciária terá um igual prazo para dar a sua resposta final. Parágrafo 2º. Em se tratando de afastamento provisório ou definitivo de dirigente de entidade governamental, a autoridade judiciária oficiará a autoridade administrativa imediatamente superior ao afastado, marcando prazo para a substituição. Ou seja, se for uma entidade governamental, a autoridade judiciária vai mandar um ofício comunicando à administração, ao dirigente superior àquele que está sendo afastado, da necessidade de substituição desse dirigente. E vai marcar um prazo para que isso aconteça. Parágrafo 3º. Antes de aplicar qualquer das medidas, a autoridade judiciária poderá fixar prazo para a remoção das irregularidades verificadas. Satisfeitas as exigências, o processo será extinto sem julgamento de mérito. Então, uma possibilidade é, antes de que aconteça qualquer coisa disso, a autoridade judiciária marca um prazo para que as irregularidades sejam revistas. Foram sanadas as irregularidades, tudo que estava ali em desacordo com a legislação foi retirado, tudo bem. Não vai haver nem julgamento do mérito e o processo será extinto. Parágrafo 4º. A multa e a advertência serão impostas ao dirigente da entidade ou programas de atendimento. Então pode haver multa e mesmo advertência para os dirigentes ou das entidades ou programas de atendimento. Pessoal, chegamos à hora do nosso resumo final. Compartilhe com seus amigos, dá o joinha. Sem mais delongas, resumo final. Começamos no 190A. Falando sobre a infiltração de agentes de polícia na internet para investigar crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. O inciso 1 vai falar da autorização, quem pode dar essa autorização.
O inciso 2 vai falar que essa autorização ela vai se dar por requerimento do Ministério Público ou representação do delegado, falar quais são as pessoas que estão ali envolvidas, os dados que devem ser apresentados, como dados de conexão, dados cadastrais que permitam a identificação das pessoas. Vai dizer que o prazo para essa infiltração é de 90 dias, mas pode ser prorrogado até por 720 dias, a critério da autoridade judicial. Parágrafo 1º vai dizer que a autoridade judicial e o Ministério Público poderão requisitar relatórios parciais antes do fim do prazo legal, estipulado, determinado. Parágrafo 2º, para efeitos do disposto no inciso 1 deste artigo, vão considerar, aí fala lá o inciso 1, o que são dados de conexão, o inciso 2, o que são dados cadastrais. Parágrafo 3º vai dizer que a infiltração de agentes na internet não será admitida. Então, não vai ser permitida se houver outros meios para que isso ocorra, para levantar as provas necessárias. O 90B vai dizer que as informações da operação de infiltração vão ser encaminhadas para o juiz e esse terá a obrigação de zelar pelo seu sigilo. Aí o parágrafo único vai falar que antes da conclusão do auto, somente o Ministério Público, o próprio juiz e o delegado de polícia vão ter acesso a essas informações. O 90C fala, dá uma excludente de culpabilidade para o policial que está infiltrado. O parágrafo único fala que o agente policial infiltrado deixar de observar a sua obrigação, a sua função, aí vai responder pelos excessos praticados. O 90D fala que poderá ser incluídos nos bancos de dados públicos informações que sejam necessárias para a efetividade da identidade fictícia criada. Parágrafo único diz que os procedimentos que ali são sigilosos vão ser resguardados em um livro específico, numerado e tombado. O 190E, concluída a investigação, tudo isso vai ser levado ao conhecimento do juiz, do Ministério Público, e tudo vai ser guardado, anexado, gravado, armazenado. O parágrafo único diz que tanto a identidade do agente infiltrado quanto a intimidade das crianças deverão ser preservados quando esses dados forem encaminhados à justiça. Aí nós chegamos na seção 6. Da apuração de irregularidades em entidades. Então, nós estamos agora com irregularidades em entidades. O 191 vai falar como que esse procedimento de apuração vai acontecer, tanto em governamentais e instituições não governamentais. O parágrafo único vai dizer que se haver um motivo muito forte, um grave motivo, a autoridade judiciária poderá determinar o afastamento do dirigente da entidade. Aí fala que o dirigente, lá no 192, tem 10 dias para apresentar a defesa. O 193, tendo resposta ou não, vai haver uma audiência de instrução e julgamento. O parágrafo 1º vai dizer que o Ministério Público tem 5 dias para dar vistas e a oferecer alegações finais. Vai dizer que o Ministério Público e as partes têm 5 dias para apresentar, oferecer alegações finais. A autoridade judiciária mais 5 dias para apresentar a sua conclusão. O parágrafo 2º, aí fala do afastamento provisório ou definitivo, que deverá haver ali uma substituição desse dirigente. Parágrafo 3º, que antes de aplicar qualquer medida é possível dar um prazo para que essas irregularidades sejam verificadas. Sendo verificadas, não vai ter nem o processo, nem o julgamento de mérito. E fala lá no parágrafo 4º das multas e advertências.